de Gênesis 2, capítulo 2, versículo de número 7. Diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. E você diz: Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, esta tarde que eu estou mais feliz do que antes, por rever pessoas que a gente ama, a gente gosta, como essas pessoas que estão aqui, Vanessa está de volta ao lugar que ela mais gosta, e esse monte de menino, meu Jesus, que mês, está melhor, Tati? Está melhor. Jesus é maravilhoso. Soprou Deus o homem, na narina do homem, ele tornou ser vivente. A Bíblia, quando fala do sopro de Deus, ela refere-se sempre a que esse sopro traga vida. Cuidado para não cair na madeira, Fernanda. Está com sombra. Esse sopro traga vida. E quando Deus, a Bíblia registra o sopro de Deus no capítulo 7, ela nos traz algumas referências sobre o sopro de Deus, ou o sopro do Espírito de Deus. Jó 33, versículo 4, diz: O Espírito de Deus me fez o sopro, e o Todo-Poderoso me deu vida. Nós vivemos em um tempo, irmãos, que se nós não tivermos cuidado, a nossa vida espiritual, ela desfalece, ela morre, ela naufraga, ela se desaba, ela se destrói. O que nós precisamos entender na tarde de domingo, hoje, dia 17 de 8 de 2025, é que se nós entendermos a necessidade que nós temos de sentir, de ouvir, de receber o sopro de Deus, a sua vida espiritual e física, ela terá, a sua vida humana, ela terá refrigério, condições, estruturas, estabilidade, confiança, competência de prosseguir. Mas o sopro de Deus, ele é necessário na nossa vida. A questão é, nós estamos pedindo, orando, necessitando, clamando pelo sopro de Deus. Quando se acaba a vida de um ser humano, você não mais vai o ver soprar. Porque quando o fôlego é transferido para o homem, uma das demonstrações que ele demonstra que tem vida, que tem fôlego, é o... Quando o homem perde isso, ele perde a vida. Mas o homem só tem isto porque recebeu de Deus. E esta tarde eu digo para você, Deus continua desejando soprar em você para que você possa receber vida, restauração, confiança, mudança de vida, mudança de postura, mudança de personalidade, mudança de frequência, mudança de totalmente situação que você se encontra para um novo tempo. O sopro de Deus. O sopro de Deus na vida de Jó fez a diferença. O sopro do Espírito na vida de Jó fez a diferença. O Deus de Israel continua soprando hoje. Mas, todavia, porém, no entanto, Deus só sopra na vida daqueles que desejam isto. João 20, 22 diz: Jesus soprou sobre os seus discípulos e disse: Recebei o Espírito Santo, paz seja convosco. Ei, o sopro do Espírito não traz só vida, irmão. O sopro do Espírito traz paz. Se eu vivo perturbado, angustiado, sem tranquilidade, é porque eu estou precisando do sopro do Espírito. Quando nós levamos uma queda, eu lembro muito bem que na idade desse menino eu levei tanta queda. E naquela época não é como hoje, né? Naquela época o metiolado era vermelho.
E depois que você levasse uma queda, tenha certeza, depois que você visse o avião que tirasse a areia de cima, a primeira coisa que você ia fazer era... Talvez não passasse nem a dor, mas que você ia soprar, você ia. Isso é um sinal que a gente, quando criança, acreditava que soprando a dor aliviava. Se o sopro da gente fazia a gente acreditar que a dor aliviava, você imagina o sopro de Deus na sua alma, no seu coração, na sua vida, na sua existência, no seu interior, no seu casamento, na sua família, na enfermidade que você está enfrentando, no problema que você está passando. Deixe Deus soprar em você esta tarde. O sopro de Deus. Eu não acredito que nessa tarde nós sairemos daqui sem entender da necessidade que Deus sopre em nós. Este vento que nós estamos sentindo na pele agora, no corpo agora, é um sopro de Deus para refrigerar a temperatura. O sopro de Deus que refrigera a temperatura do corpo físico, do mundo físico, ele com certeza vai refrigerar mais ainda a sua alma, o seu coração, a sua vida, o seu ser. O sopro de Deus. Amados irmãos, você precisa entender isso. É necessário que nós entendamos isso. Em Ezequiel 27, 37, 9 e 10 diz: o sopro de Deus, trazendo vida ao vale de ossos secos. Quando o sopro de Deus trouxe Ezequiel para uma visão, ele disse: Ezequiel, o que tu vê? Ele disse: vejo um vale de ossos secos. Só tinha osso e seco. Só tinha esqueleto seco. Aí ouve-se o sopro de Deus. Aí Deus disse a Ezequiel: Ezequiel, faça uma coisa, profetize a esses ossos. Aí Ezequiel profetizou a esses ossos. Aí o livro diz que foi juntando nervo com nervo, osso com osso, carne com carne, e aquele vale de ossos secos se transformou em um exército vivo, valente, guerreiro. Sabe o que é isso? Porque o sopro de Deus faz o fraco ficar forte, faz o fraco sentir força, faz o fraco sentir coragem, faz o fraco guerrear suas guerras, mas precisa-se do sopro de Deus. O crente que vive sem o sopro de Deus, ele é um defunto ambulante. A humanidade que vive sem o sopro de Deus vive perturbada por Satanás. A mulher que vive sem o sopro de Deus não sabe o que é tranquilidade, mas o homem, o irmão, a irmã, a mulher, o homem, a criança, o adulto, o jovem, o adolescente, que vive com o sopro de Deus, ele pode estar no vale, mas ele diz: deixa Deus soprar que a poeira vai embora, deixa Deus soprar que o problema vai embora, deixa Deus soprar que a situação difícil some, deixa Deus soprar que eu vou cantar vitória. O sopro de Deus. Você já sentiu Deus soprar no seu ouvido, na sua vida, no seu ser? Eu vou dizer a você que já, por mais que você não lembre, eu vou dizer que já. Alguém aqui se sentiu perturbado alguma vez na vida, uma confusão no casamento, na família, com os filhos, e depois de uma irritação muito grande, você foi lá e colocou um louvor. Você foi lá, leu um versículo na Bíblia. Você foi lá, lembrou de uma mensagem que o pastor pregou. Você foi lá, colocou no YouTube numa mensagem, numa oração. Você foi lá, fez alguma coisa e você, com 15, 20 minutos, meia hora depois, você parece que aquela perturbação que aconteceu 30, meia hora atrás, nem parece que foi você que estava envolvido. Você já passou por isso? Isso é o sopro de Deus. Hoje eu não faço mais isso. Minha esposa nunca mais me viu fazendo isso. Mas quando eu estava perturbado, eu ligava o teclado, começava a tocar, não sabia nem o que estava tocando, mas daqui a pouco veio uma letra na música de música para eu compor, eu começava a cantar um louvor, eu começava a tocar, daqui a pouco eu estava ali há mais de uma hora e aquela perturbação que eu estava passou. O sopro de Deus. Meus irmãos, percebam, se você deixar de soprar, é porque você está morto. E se Deus deixar de soprar na sua vida, é porque você está sem vida, ou a sua vida está muito fraquinha. Permita que Deus sopre, permita que Deus te alcance, permita que o Senhor seja aquele que, através do seu sopro, do seu vento,
dá a direção para mim, para você. A Bíblia diz: o vento sopra, ninguém sabe qual a direção, de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que faz a vontade de Deus. Vive na direção do vento, do sopro de Deus. Perceba, meus irmãos, Atos capítulo 2, versículo 4 diz: o Senhor soprou um vento impetuoso, encheu toda a casa, e um sopro divino aconteceu. Você vê o sopro de Deus na criação, você vê o sopro de Deus na vida do profeta Ezequiel, você vê o sopro de Deus na vida dos discípulos, você vê o sopro de Deus em algumas regiões da Bíblia, para provar que eu e você precisamos na nossa vida do sopro de Deus. Perceba bem, por mais que o ser humano viva, se ele não tiver o oxigênio, ele morre em poucos minutos. O maior recorde de alguém ficar debaixo d'água são 7 minutos e 41 segundos. 7 minutos e 41 segundos é o maior recorde de alguém ficar debaixo d'água sem respirar. Mas a maioria dos seres humanos, se eles ficarem 3 minutos sem respirar, está morto. E querendo ou não, quando você respira, você sopra. Se quando você respira, você sopra, é porque esse sopro foi recebido de Deus. Se o seu sopro que você tem veio de Deus, não permita que a sua fé fraqueje, que a sua vida fraqueje, que você caia, que você tropece. Se você sabe onde buscar o sopro, em Deus. Busque em Deus. Sopro na criação. O homem ganhou vida quando Deus soprou. Nós ganhamos vida quando o Espírito Santo sopra. A vida é o presente do fôlego divino dado por Deus ao homem e à mulher. O sopro do Espírito é uma vida diferenciada que nós temos em Deus, com Deus e por Deus, através do sopro do Espírito. O sopro de Deus traz ressurreição. Ah, mas está defunto, já morreu, não tem futuro não. Deixa Deus soprar. Eu tenho certeza que se Deus sopra na sua vida hoje, a maré muda de rumo. Se Deus soprar na sua vida hoje, a tempestade se acalma. Se Deus soprar na sua vida hoje, a paz chega na sua vida. Se Deus soprar na sua vida hoje, a tranquilidade te alcança. Se Deus soprar na tua vida hoje, o casamento é restaurado. Se Deus soprar na tua vida hoje, a tua família continuará de pé. Se Deus soprar na tua vida hoje, enfermidades são curadas. Se Deus soprar na sua vida hoje, a sua vida não será a mesma. Se Deus soprar na sua vida hoje, você vai viver diferente. Amados irmãos, perceba, o sopro de Deus traz restauração para aquele que vivia acabado. O sopro de Deus traz nova aliança. O sopro de Deus traz Pentecostes. O sopro de Deus traz o Espírito Santo. O sopro de Deus traz renovação espiritual. O sopro de Deus dá força quando estamos fracos. O sopro de Deus nos enche de ânimo e alegria ao coração. O sopro de Deus reacende a chama espiritual. O sopro de Deus faz isso. Quem de vocês já teve? Essa é uma pergunta tão óbvia que eu não deveria nem perguntar. Mas quem de vocês já teve fogão a lenha dentro de casa? O senhor não? Minha avó teve. E eu vi ela fazer bem assim. Aí eu vou fazer. Ninguém dava nada pelas brasas que estavam ali. Mas quando vinha o sopro, aí a chama. Deixe Deus soprar na sua vida. Até a chama da alegria vai renascer. A chama do prazer vai renascer. A chama de continuar com fé, em fé, por fé, vai ressurgir. Você vai permanecer firme. Mas entenda, você precisa deixar Deus soprar.
Reconhecer que a nossa vida depende do sopro de Deus diariamente é ter a inteligência de saber que nós, buscando o sopro do Espírito Santo, estamos buscando renovação dia a dia. Permita que Deus sopre em você e o resultado deste sopro será uma mudança total na sua vida. O sopro de Deus é símbolo do Espírito Santo. O sopro de Deus é símbolo de força. O sopro de Deus é símbolo de ânimo. O sopro de Deus é símbolo de alegria. O sopro de Deus é símbolo de vigor. O sopro de Deus é símbolo de esperança. O sopro de Deus é tudo isso. E o que é que nós estamos esperando para pedir? Deus, esta tarde, sopra aqui em Rosa Luxemburgo, nesse lugar, agora, hoje, já. O sopro de Deus. Amados, eu não vou cansar você. Já dizia uma música do Marcos Aurélio: quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai renascer, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar. Entenda, você, eu e nós precisamos do sopro de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, porque está aqui a Ana, seus filhos, a Vanessa, seus filhos. Muito obrigado pelo retorno dela, Senhor, irmão Luiz, irmão Adão, a minha esposa, a irmã Maria, as Marias. Pai, ensina-nos que a gente precisa do teu sopro. Pai, desperta o teu povo aqui, Senhor, para que entendamos que precisamos estar na tua casa, para sentir, viver o sopro do Espírito. Não nos deixe viver sem esse sopro. Pai, que nós possamos estar aprendendo a tua palavra na quarta-feira, no sábado possamos estar aqui, no domingo, em nome de Jesus. Pai, faz coisa tremenda no aniversário de 4 anos do teu povo aqui em Rosa Luxemburgo. Dá saúde a nós, Senhor. Dá saúde ao nosso casamento. Dá saúde à nossa vida, aos nossos familiares. Mas faça a gente entender, Senhor, que precisamos do teu sopro. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as duas consolações do Espírito Santo, continue com você, com a sua casa, com a sua família. Não só hoje, mas para todos sempre. E você que entendeu a necessidade do sopro do Espírito, diz. Deus abençoe. Até quarta-feira. Chega, fofucha. Ô, fofucha, vem cá, fofucha. Tá